Quando a gente pensa em eleição no Brasil, a primeira imagem que vem à mente é aquela polarização, né? A briga entre os dois lados. Mas e se a chave para entender tudo não estiver nos extremos, e sim numa figura muito mais silenciosa, o chamado cidadão médio? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo para descobrir quem é essa pessoa e por que é ela quem, no fim das contas, decide o futuro do país. O debate público parece um eterno cabo de guerra. Esquerda contra direita. Sempre a mesma coisa. Mas será que a política brasileira se resume a isso? Será que a grande maioria dos brasileiros realmente veste a camisa de um desses dois times? Olha, a realidade é bem mais complexa e, vamos combinar, muito mais interessante. Esse roteiro a gente já conhece de cor, não é mesmo? De um lado, a esquerda com a bandeira da transformação social. Do outro, a direita defendendo a ordem, a tradição. São esses os rótulos que a gente vê em todo lugar. O problema é que essas etiquetas acabam escondendo muito mais do que revelam sobre como o brasileiro pensa de verdade. E aqui vem a primeira virada na nossa história. Essa divisão toda de esquerda e direita, nem brasileira ela é, não nasceu aqui. Na verdade, ela foi importada. E para entender o cenário de hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para ver de onde isso veio. A origem disso tudo é quase uma curiosidade histórica. Começou lá na Revolução Francesa em 1789. E era literal, sabe? Dependia de qual lado do salão os grupos políticos sentavam. Com o tempo, essa escolha de cadeira virou ideologia. Só que quando essa discussão chegou aqui no Brasil, ela ficou restrita a uma bolha, a uma elite. Para a imensa maioria da população, era um debate distante que não se conectava com a vida real. É porque para o brasileiro comum, a política sempre foi uma coisa muito mais prática, mais pé no chão. O voto não era sobre uma grande teoria ideológica. Era sobre quem ia resolver o problema do posto de saúde, quem ia asfaltar a rua, garantir a merenda na escola. A decisão sempre foi baseada nas necessidades concretas, do dia a dia mesmo. Bom, então se a maioria da população não se encaixa nessa briga de rótulos, onde é que ela está? É exatamente aqui que a nossa análise revela o seu verdadeiro protagonista, o eleitor, que muitas vezes parece invisível. E essa é a pergunta de R$1 milhão, não é? Se a política é sempre vendida como essa partida entre dois times, o que acontece com a enorme torcida que está ali, no estádio, só assistindo sem torcer para ninguém? Agora, olha só esses números porque eles mudam completamente o jogo. 4 em cada 10 eleitores brasileiros simplesmente não se identificam nem como de esquerda, nem como de direita. 40%. Se a gente somar quem se diz de centro, estamos falando da maior parte do eleitorado. Uma maioria silenciosa, gigantesca, que vive totalmente fora dessa guerra de narrativas. E é justamente este grupo que os analistas chamam de cidadão médio. Ele não é só mais uma peça nesse tabuleiro. Ele é a peça-chave, a mais importante do quebra-cabeça eleitoral do Brasil. Certo? Então, quem é essa pessoa? O que define esse cidadão não é uma bandeira ideológica, não é uma cor partidária, é uma característica muito mais forte e decisiva: o pragmatismo. O perfil desse cidadão é bem claro. Geralmente, ele pertence às classes C e D. É aquela pessoa que vive com a renda apertada, sabe? Sem muita margem para erro. Já está cansado desse conflito político sem fim. É alguém desconfiado que não cai em conversa fiada ou resposta fácil. E o mais importante, é quem costuma decidir o voto bem no finalzinho, já na reta de chegada da eleição. E o que guia a decisão dessa pessoa? Não é a ideologia, é a vida real. É o preço da comida no supermercado, é ter ou não um emprego, é o custo de vida que não para de subir, é saber que o serviço público básico como saúde e segurança vai funcionar. No fim das contas, o que pesa na balança são os resultados concretos e não as guerras simbólicas. Quer um exemplo claro de como funciona essa mentalidade pragmática? Pense no debate sobre a Venezuela. Para o cidadão médio, a coisa não é preto no branco. É perfeitamente possível reconhecer que o Maduro é um líder autoritário, um ditador, e, ao mesmo tempo, se preocupar que uma intervenção estrangeira por lá possa ser perigosa. Não precisa escolher um lado e defender com unhas e dentes. Dá para analisar a situação com mais calma e complexidade. Ok, então a gente já entendeu quem é essa maioria pragmática. A pergunta que fica agora é: qual é de fato o tamanho do poder que esse grupo tem na hora do voto? E aqui está o ponto central de tudo. É esse eleitor que vive fora das bolhas ideológicas, que não entra nas brigas infinitas das redes sociais, é ele quem define a margem de vitória. É o voto dele que desempata o jogo. Ele é o verdadeiro fiel da balança nas grandes eleições do Brasil. E tem uma frase que resume essa demanda perfeitamente.
Menos catequese ideológica, mais entrega concreta. É um recado direto e reto do cidadão médio para toda a classe política. O que se espera não é discurso, não é doutrinação, são resultados. É uma melhora real, palpável, na qualidade de vida. Simples assim. E isso tudo nos deixa com a pergunta que vai definir os próximos capítulos da política brasileira. Entender e, principalmente, falar a língua dessa maioria pragmática não é só uma boa estratégia. Talvez seja o único caminho para governar o país de verdade.